Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós teremos aula de História e Geografia. Peguem o livro de vocês e abram na página 80, certo? E aí, nas páginas 80 e 81, nós vamos iniciar falando sobre meios de transporte ontem e hoje. É claro que os meios de transporte também passaram por modificações, assim como as ruas, as cidades, não é verdade? Então pense, você acha que o lugar onde você mora sempre foi assim? Há 20, 30, 40, 50 anos atrás, pode ser até que o lugar onde você mora hoje não existisse, pode ser que esse lugar ainda não existia, certo? Então, tudo passa por modificação, por alteração, conforme o tempo vai passando. Então, vamos lá. Os meios de transporte. Em muitos bairros, podemos observar a circulação de diferentes meios de transporte. Os meios de transporte são utilizados para diversas finalidades, como transportar pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Assim, são muito importantes em nosso dia a dia. Os meios de transporte são classificados em terrestre, aquático e aéreo. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles a seguir. Para que nós utilizamos o meio de transporte, turminha? Nós utilizamos os meios de transporte para nos locomover, alimentos chegam por meio de transporte, mercadorias, certo? Então, pense aí, se nós precisarmos sair aqui do interior de São Paulo, né, de Cravinhos, e ir para a cidade de São Paulo, para a capital. É bem longe. Você acha que daria para a gente ir a pé? Acho que não é o meio de acho que não é a forma mais adequada. E de bicicleta? Também acho que não é o meio de transporte mais adequado. A gente demoraria muito, apesar de que algumas pessoas conseguem chegar. O mais adequado seria irmos de carro, moto, avião ou ônibus, não é verdade? Então, os meios de transporte eles são muito importantes. Os meios de transportes terrestres, como ônibus, motocicletas, caminhões, trens ou metrôs, utilizam ruas, estradas, rodovias e trilhos em seu deslocamento. Então, o meio de transporte terrestre, como o próprio nome já diz, é aquele que vai pela terra, né, pelo chão. Então, utiliza as ruas, as estradas. Os meios de transporte aquático, como as canoas, os barcos, os navios, eles deslocam-se nos oceanos, mares, lagos e rios. Então, os meios de transporte aquático, eles se locomovem na água. E os meios de transporte aéreo são os aviões, os helicópteros, por exemplo, eles se locomovem pelo ar. Então, os aéreos vão pelo ar, os aquáticos vão pela água e os terrestres vão pelo chão, né, pela terra, certo? Aí, o que vocês vão fazer aqui na página 83? Vocês vão pintar os meios de transporte mostrados abaixo conforme as cores indicadas. Se o meio de transporte for terrestre, você vai pintar de vermelho. Se for aquático, de verde. E se for azul, e se for aéreo, você vai pintar de azul. Então, por exemplo, esse barquinho, ele é terrestre, aquático ou aéreo? Ele é aquático, então eu vou pintar de verde. Então, terrestre vermelho, aquático verde e aéreo azul, certo? Depois, vocês vão escrever o nome de 2 meios de transporte que você costuma utilizar no seu dia a dia. Pode ser bicicleta, pode ser ônibus, pode ser carro, certo? Pode ser moto. Então, aí vocês, com a ajuda de um responsável, vocês vão escrever o nome de 2 meios de transporte. Se você souber escrever sozinho, não tem problema. Combinado? Bom, agora vocês já sabem o que são os meios de transporte, certo? Eles são utilizados para que pessoas e mercadorias sejam transportadas de um lugar para o outro. E nós sabemos também que temos 3 tipos de meio de transporte.
Temos o terrestre, o aquático e o aéreo, certo? Vamos continuar? Os meios de transporte ao longo do tempo. Ao longo do tempo, os meios de transporte utilizados passaram por diversas transformações. Acompanhem algumas delas na linha do tempo a seguir. Então vamos lá. Olha só. Isso é uma linha do tempo. Para que serve a linha do tempo? Tá vendo esses números? Eles são anos. Então, olha só. 1800, 1820, faz muito tempo mesmo. 1800 já passaram 200 anos, olha só, certo? E aqui o último que nós temos aqui é 1920, que já se passaram aí 100 anos, né? 101 anos. Então vamos lá? Por volta de 1800, grande parte dos meios de transporte utilizava força animal. Então, olha só, esse daqui é uma carroça junto com um cavalo, um burro, né? Então, antigamente, lá por volta de 1800, as pessoas utilizavam a tração animal, ou seja, eram os animais que puxavam os meios de transporte, o que demorava bastante, muitas vezes, para uma coisa chegar, sair de um lugar e ir para o outro. Em 1817 foi criada a bicicleta, olha só, tá vendo? E a bicicleta, não precisava da tração animal, né? E aí era o homem mesmo que é o homem mesmo que pedala e leva a pessoa para onde quer. Depois aqui, por volta de 1832, olha aqui, ó, foi a primeira linha de bonde instalada nos Estados Unidos. O bonde é como se fosse um mini ônibus, tá vendo? E eles eram movidos também por tração animal. No caso aqui, ele é puxado por burros, né? Não dá para ver direito. Em 1863 foi a utilização teste do primeiro trem metropolitano lá na Inglaterra. E na foto é uma viagem teste nesse metrô feito por autoridades públicas na Inglaterra, certo? Em 1862. Depois, aqui em 1881, é o primeiro bonde elétrico que começou a circular lá na Alemanha, certo? A foto é de um bonde circulando pelas ruas de Recife por volta de 1930. Olha só, bastante tempo depois, né? 50 anos depois. Aqui nós temos os primeiros automóveis que foram movidos a gasolina, criados na Alemanha por volta de 1885. E essa foto é de pessoas utilizando o automóvel em 1927, já em São Paulo. Então, depois de um bom tempo que os automóveis vieram para o Brasil. E aqui são as motocicletas que foram criadas com base nos avanços da bicicleta e a foto de um motociclista há cerca de 100 anos. Olha só, faz tempo, hein? Foto bem antiga. A primeira linha de ônibus motorizada, que é um pouco mais parecido com o que a gente conhece, foi inaugurado na cidade de Paris, na França, em 1905. E essa foto é de funcionário do sistema público do transporte inglês há cerca de 100 anos. Olha que diferente o ônibus. Achei bonito. Certo? Então, isso é uma linha do tempo. Ela serve para nos situar de acordo com os anos, né, as datas que foram seguindo. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão realizar a atividade 1, pratique e aprenda. Vocês vão comparar essas duas fotos com essas afirmativas, com essas frases aqui. Por exemplo, apresenta maior capacidade de transportar pessoas e mercadorias entre lugares distantes. Vocês acham que é o transporte A ou o transporte B? Representa um modelo de transporte antigo. Desloca-se com maior velocidade. Qual dos dois vocês acham que veio primeiro? Bom, claro que é esse primeiro automóvel que foi produzido em 1889. Esse daqui é um automóvel de 2017, certo? Então, por exemplo, apresenta maior capacidade de transportar pessoas e mercadorias entre lugares distantes. Bom, não é muita novidade
deixa eu só escolher uma cor aqui. Que aquele que tem maior capacidade é o veículo B, certo? Então, aí eu venho aqui. Ixi, eu acho que vocês não vão conseguir enxergar, hein? E coloco a letrinha B, certo? Enfim, e aí vocês vão associando as imagens às afirmativas. Vou ler novamente. Representa um modelo de transporte antigo. É o modelinho A. Desloca-se com maior velocidade. E aí, o A ou B? Coloquem aqui. Um dos primeiros automóveis movidos a gasolina. Um dos primeiros. Aí vocês vão colocar a resposta aqui, certo? Bom, turminha, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da atividade. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Combinado?